Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 23 de setembro de 2020. O que os astros têm a nos dizer sobre a pandemia do novo coronavírus? E não é que o Mercúrio retrógrado pode ser uma das influências ao rápido alastramento do novo coronavírus pelo mundo? É o que acredita a astróloga Bárbara Abramo e ela explica. Mercúrio, Lua e Netuno em aspectos fortes entre si mostram algo que se dissemina entre as pessoas. Mercúrio, que tem mutações, Netuno e que afeta o organismo. Lua. Mercúrio marca presença no fato de o vírus se espalhar pelo movimento e, no caso do Covid-19, pulmão e respiração também têm ligação com o astro, disse a UOL. Segundo a astróloga, no último mês, o que pode ter influenciado astrologicamente a disseminação do vírus por viagens e inclusive as fake news é o fato de que Mercúrio estava retrógrado em Peixes, onde Netuno também está. O signo pode falar sobre ilusões e falta de informações claras. Além disso, a lua cheia do dia 9, em Virgem, ativou em cheio o mapa astral do Brasil, trazendo a expansão de problemas de saúde e oscilações bruscas no plano econômico. Astrólogos ao redor do mundo já esperavam por um ano de forte impacto na economia, política e cultura mundial. Isso por causa de uma tripla conjunção entre Júpiter, Saturno e Plutão. Desde 2018 estamos avaliando que viria algo capaz de mexer com o planeta inteiro. Só não estava claro que haveria a intervenção de uma epidemia para contribuir com um quadro já delicado e complicadíssimo. Quem pensa que isso vai acabar logo e vai ser tudo, como antes, está cego para as grandes consequências de médio e longo prazo. A pandemia vai passar, mas os estragos que ela provocar serão relevantes. Na Revista Espírita de outubro de 1868, Allan Kardec esclarece: extraímos o que se segue de uma carta que nos foi dirigida de Santa Fé de Bogotá, Nova Granada, por um de nossos correspondentes, o Sr. Dr. Ignácio Pereira, médico, cirurgião, membro fundador do Instituto Homeopático dos Estados Unidos de Colômbia há 3 anos que, pela mudança das estações, em nosso país, a de verão, tendo se tornado muito longa, sobrevieram algumas plantas doenças inteiramente desconhecidas em nosso país. As batatas inglesas foram atacadas da gangrena seca e, pelas observações microscópicas que fiz nas plantas atingidas dessa doença, reconheci que ela é produzida por um parasita vegetal chamado Perisporum solani. Há 3 anos nosso globo tem sido vítima de desastres de todas as espécies: as inundações, as epidemias, as epizootias, a fome, os furacões, as comoções do mar, os tremores de terra têm, alternativamente, assolado diversos países. Sabendo que quando um cometa se aproxima da Terra, as estações se desregularizam, pensei que esses astros poderiam, igualmente, produzir uma ação sobre os seres orgânicos, ocasionar perturbações climatéricas, causas de certas doenças, e talvez influir sobre o estado físico do globo, pela produção de fenômenos diversos. O espírito de meu irmão, que interroguei a esse respeito, limitou-se a me responder que isso não é um cometa Hyade, mas o planeta Júpiter que, a cada 40 anos, está em seu período de maior aproximação da Terra, recomendando-me para não prosseguir este estudo sozinho. Preocupado com sua resposta, estudei a crônica de 40 anos atrás, e achei que, então, as estações foram irregulares como hoje, nos países, sobreveio ao trigo a doença conhecida sob o nome de anúbilo, houve também pestes sobre os homens e sobre os animais, tremores de terra que causaram grandes desastres.
Esta questão me parece importante, é porque, se julgais a propósito submetê-la aos espíritos instrutores da Sociedade Parisiense dos Estudos Espíritas, eu vos seria muito reconhecido de me fazer conhecer a sua opinião. Resposta: Paris, 18 de setembro de 1868. Não há, na natureza, um fenômeno, de tão pouca importância que não seja regulado pelo exercício das leis universais que regem a criação. Ocorre o mesmo nos grandes cataclismos, e se males de todas as espécies maltratam a Terra em certas épocas, é não somente porque é necessário que assim seja, em razão de suas consequências morais, mas é também porque a influência dos corpos celestes uns sobre os outros, as reações compostas de todos os agentes naturais, devem fatalmente trazer um tal resultado. Estando tudo submetido a uma série de leis, eternas como a que os criou, uma vez que não poderia remontar à sua origem, não há um fenômeno que não esteja submetido a uma lei de periodicidade, ou de série, que lhe provoca o retorno em certas épocas, nas mesmas condições, ou em seguindo, como intensidade, uma lei de progressão geométrica, crescente ou decrescente, mas contínua. Nenhum cataclismo pode nascer espontaneamente, ou, se seus efeitos parecem tais, as causas que o provocam são postas em ação desde um tempo mais ou menos longo. Não são, pois, espontâneas senão em aparência, uma vez que delas não há nenhuma que não seja preparada de longa data, e que não obedeça a uma lei constante. Partilho, pois, inteiramente da opinião expressa pelo espírito de Genaro Pereira, quanto à periodicidade das irregularidades das estações. Mas quanto à sua causa, ela é mais complexa do que se supôs. Cada corpo celeste, além das leis simples que presidem a divisão dos dias e das noites, das estações, etc., sofre revoluções que necessitam dos milhares de séculos para o seu perfeito cumprimento, mas que, como as revoluções mais breves, passam por todos os períodos, desde o nascimento até um auge de efeito, depois do qual há decrescimento até o último limite, para recomeçar em seguida a percorrer as mesmas fases. O homem não abarca senão as fases de uma duração relativamente curta, da qual pode constatar a periodicidade, mas as que compreendem longas gerações de seres, e mesmo de sucessão de raças, cujos efeitos, por conseguinte, têm para ele as aparências da novidade e da espontaneidade, ao passo que, se seu olhar pudesse se levar alguns de séculos atrás, ele veria, entre esses mesmos efeitos e suas causas, uma correlação que ele não supõe mesmo. Esses períodos, que confundem a imaginação dos humanos pela sua extensão relativa, no entanto, não são senão instantes na duração eterna. Lembrai-vos do que disse Galileu, em seus estudos uranográficos, e tivestes o feliz pensamento de intercalar em vossa gênese, sobre o tempo, o espaço e a sucessão indefinida dos mundos, e compreendereis que a vida de uma ou de várias gerações, com relação ao conjunto, é como uma gota d'água no oceano. Não vos admireis, pois, de não poder agarrar a harmonia das leis gerais que regem o universo. O que quer que façais, não podeis ver senão um pequeno canto do quadro, é porque tantas coisas vos parecem anormais. No mesmo sistema planetário, todos os corpos que dele dependem reagem uns sobre os outros. Todas as influências físicas aí são solidárias, e não há um único dos efeitos que designais sob o nome de grandes perturbações, que não seja consequência do componente das influências de todo esse sistema. Júpiter tem as suas revoluções periódicas como todos os outros planetas, e essas revoluções não são sem influência sobre as modificações das condições físicas terrestres, mas seria um erro considerá-las como a causa única ou preponderante dessas modificações. Elas intervêm por uma parte, como as de todos os planetas do sistema, como os próprios movimentos terrestres intervêm para contribuir para modificar as condições dos mundos circunvizinhos.
Vou mais longe e digo que os sistemas reagem uns sobre os outros, em razão da aproximação ou do afastamento que resulta de seu movimento de translação através das miríades de sistemas que compõem a nossa nebulosa. Vou mais longe e ainda digo que a nossa nebulosa, que é como um arquipélago na imensidade, tendo também o seu movimento de translação através das miríades de nebulosas, sofre a influência daquelas das quais se aproxima. Assim, as nebulosas reagem sobre as nebulosas, os sistemas reagem sobre os sistemas, como os planetas reagem sobre os planetas, como os elementos de cada planeta reagem uns sobre os outros, e, assim, cada vez mais até o átomo, daí, em cada mundo, as revoluções locais ou gerais, que não parecem perturbações senão porque a brevidade da vida não permite ver os seus efeitos parciais. A matéria orgânica não poderia escapar a essas influências, as perturbações que ela sofre podem, pois, alterar o estado físico dos seres vivos, e determinar algumas dessas doenças que maltratam de maneira geral sobre as plantas, os animais e os homens. Essas doenças, como todos os flagelos, são para a inteligência humana um estimulante que a leva, pela necessidade, à procura dos meios de combatê-las, e à descoberta das leis da natureza. Mas a matéria orgânica reage, a seu turno, sobre o espírito. Este, por seu contato e sua ligação íntima com os elementos materiais, sofre também influências que modificam as suas disposições, sem, no entanto, tirar-lhe seu livre-arbítrio, superexcitam ou abrandam a sua atividade, e, por isto mesmo, contribuem ao seu desenvolvimento. A efervescência, que se manifesta às vezes em toda uma população, entre os homens de uma mesma raça, não é uma coisa fortuita, nem o resultado de um capricho, ela tem a sua causa nas leis da natureza. Essa efervescência, de início inconsciente, que não é senão um vago desejo, uma aspiração indefinida por alguma coisa de melhor, um desejo de mudança, se traduz por uma surda agitação, depois por atos que preparam as revoluções morais, as quais, crede bem, têm também a sua periodicidade, como as revoluções físicas, porque tudo se encadeia. Se a vida espiritual não estivesse circunscrita pelo véu material, vereis essas correntes fluídicas que, como milhares de fios condutores, ligam as coisas do mundo espiritual e do mundo material. Quando se vos disse que a humanidade chegou a um período de transformação, e que a Terra deve se elevar na hierarquia dos mundos, não vejais nessas palavras nada de místico, mas, ao contrário, o cumprimento de uma das grandes leis fatais do universo contra as quais toda a má vontade humana se quebra. Eu diria, em particular, ao Sr. Ignácio Pereira: estamos longe de vos convidar a renunciar aos estudos que fazem parte de vossa futura bagagem intelectual. Mas compreendeis, sem dúvida, que esses conhecimentos devem ser, como todos os outros, o fruto de vossos trabalhos e não de nossas revelações. Podemos vos dizer: fazeis rota falsa, e mesmo vos designar o verdadeiro caminho, mas pertence à vossa iniciativa levantar os véus dos quais estão ainda envolvidas as manifestações naturais que, até aqui, escaparam às vossas investigações, e de descobrir as leis pela observação dos fatos. Observai, analisai, classificai, comparai, e da correlação dos fatos deduzireis, mas não vos apressais em concluir de maneira absoluta. Eu terminarei em vos dizendo: em todas as vossas pesquisas, tomai exemplo sobre as leis naturais, elas são todas solidárias entre si, e é esta solidariedade de ações que produz a imponente harmonia de seus efeitos. Homens, sede solidários, e avançareis harmonicamente para o conhecimento da felicidade e da verdade. Esta foi a crônica do amanhecer de 23 de setembro de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota.
Que a paz esteja com todos.